petróleo e carvão é a aula que nós vamos estudar agora. Começa pelos polímeros. Polímeros são compostos de elevado peso molecular e formados pela união de N monômeros. N monômeros formam o polímero. O monômero é a unidade fundamental dos polímeros. Os polímeros naturais são aqueles, eles podem ser chamados de naturais, aqueles que são encontrados na natureza. Exemplo, celulose, proteínas, borracha, que é o látex, e amido. A borracha natural é obtida pelo látex e amido. Os polímeros artificiais são aqueles obtidos em laboratório e indústrias. Exemplo, polietileno, poliéster, baquelite, buna-N, etc. Aplicações industriais. Os elastômeros são aqueles polímeros que apresentam a propriedade marcante que é a elasticidade. E o exemplo eu posso citar o neoprene e o polibutadieno. Os plásticos são aqueles que apresentam-se no estado sólidos e podem ser termoplásticos, são aqueles que quando aquecidos podem ser moldados. E termofixo, que são aqueles que quando são aquecidos começam a se decompor. Reações de obtenção de polímeros. Primeira reação é a adição. Você vai ter Na formando A na N. Na seria um só tipo de monômero, milhões de só tipos de monômero, formando polímero. Exemplo, eu tenho N-etileno, que é o monômero etileno. Na presença do catalisador, calor e pressão, nós temos a formação do polietileno, que é essa colinha plástica. Copolímeros são aqueles polímeros onde você tem dois tipos diferentes de monômeros, por exemplo, Na mais Nb, que formam o polímero AB na N. Exemplo, eu tenho NCH2 dupla CCH3 CH dupla CH2 mais NCH2 dupla anel aromático com CH. Ele forma, como vocês visualizam na tela, o SBr, que é um tipo de borracha sintética. Terceiro tipo, polímero de condensação. São formados por monômeros iguais ou não, que produzindo o polímero e um subproduto, que é uma molécula pequena, geralmente a água. Então eu tenho o fenol mais o metanol, que dá origem à molécula que vocês visualizam ali, mais H2O. Vamos ao estudo dos escuro, viscoso e mal cheiroso, rico em hidrocarbonetos, aproximadamente 98%. E a palavra do petróleo vem do grego, pedra, e oleum, que é o óleo. Então, pedra com óleo seria a origem do nome petróleo. É importante salientarmos que o fracionamento do petróleo é a separação de cada componente do petróleo, sendo realizada pelo fato de que cada componente apresenta um ponto de ebulição diferente. Exemplo, metano, ponto de ebulição menos 162 graus, número de carbonos 1. Propano, ponto de ebulição de menos 42 graus, número de carbonos 3. Butano, 0 graus, número de carbonos 4. E octano, 126 graus, o número de carbonos seriam 8. Sem dúvida que dos componentes fracionados do petróleo, o mais importante é a gasolina, é o mais utilizado. Não é o mais importante, é o mais utilizado. E ele, aproximadamente 16% do petróleo, dá origem à gasolina e ao combustível para a aviação. Porém, para atender o grande consumo, é necessário um segundo processo para a obtenção da gasolina, que é chamado de craqueamento catalítico. Craqueamento catalítico ou pirólise consiste em você pegar um hidrocarboneto de molécula maior que a da gasolina, geralmente os óleos, são moléculas grandes. Pela adição de catalisadores e calor, esse hidrocarboneto transforma-se numa molécula menor que a molécula da gasolina. Esse é o processo, um dos mais importantes de obtenção da gasolina, o craqueamento. Estudamos agora o carvão mineral. Origem, fossilização de matéria orgânica, grandes florestas. Essa fossilização se dá pela perda de gases e de líquidos. E esse material vira um material carbonoso, que é o carvão. E esse carvão pode ser obtido, ou melhor, tem alguns tipos de carvão, que são a turfa, lignito, hulha e antracito. A turfa ela tem entre 55% e 65% de teor de carbono. O lignito entre 65% e 75%. A hulha 75% a 90% e o antracito mais ou menos 90%, mais que 90%. A pirólise do carvão, um processo importante, consiste em pegar o carvão e aquecê-lo a 1000 graus Celsius. Quando ele é aquecido a essa temperatura, ele vai gerar três frações. A fração gasosa, rica em H2, CH4 e CO, que é o gás de iluminação ou gás de rua. A fração líquida, que ela tem dois componentes básicos, que são águas amoniacais, que é a mistura entre NH4Cl e NH4OH, que é usado para fabricar fertilizantes. E o alcatrão, que é uma parte escura e que gera os compostos aromáticos, benzeno, tolueno, antraceno, fenotreno, etc. E a parte sólida que gera o coque, que é um teor altíssimo de carbono e usado para a obtenção de ferro e aço. Bem,